Fala galera, sou o professor Pedro Sultano, professor de Biologia aqui da Fábrica D. Hoje a gente vai dar prosseguimento e vai terminar o nosso estudo sobre vírus, né? Na aula anterior, se você está assistindo na ordem, a gente caracterizou o vírus. Eu falei para você todas as estruturas virais, falei para você a classificação dos vírus e aí se tem algumas doenças. E aí falei que a gente já tem uma aulinha só para HIV. Então a nossa aula de hoje, ela é só para HIV. Uma aulinha tranquilinha, não é tão grande, mas é uma aula muito importante para o vestibular, tranquilo? Então vamos lá, eu coloquei aqui HIV e AIDS. Por quê? Primeiro, HIV significa vírus da imunodeficiência humana. Então nunca mais fique usando o termo vírus HIV, porque o próprio nome HIV já te indica vírus da imunodeficiência humana. Se você começar a falar vírus HIV, é como se você falasse vírus da imunodeficiência humana. Fica meio redundante. E esse HIV, turma, ele causa uma doença chamada de AIDS. AIDS é a sigla em inglês. Se for em português, eu posso chamar simplesmente de SIDA, tá? O que é SIDA? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Tranquilo? Então, SIDA é a sigla em português. Essa SIDA é um quadro levado pelo vírus da AIDS. Então, perceba, ou você fala vírus da AIDS ou HIV. E cuidado, vírus AIDS não existe, tá? AIDS é a doença que é desencadeada pelo HIV. A gente vai ver isso num gráfico, a gente mostrar a evolução da doença. Bom, primeiro, o HIV ele é um retrovírus, não é isso? Se ele é um retrovírus, ele é um vírus de RNA polaridade positiva. Tu já aprendeu isso. Se é um vírus de RNA fita mais, ele é igual ou diferente da mensagem? É igual à mensagem. Agora, ele vai ser traduzido imediatamente assim como os outros vírus de RNA mais que a gente viu? Não. Esse RNA+, vai sofrer ação de uma enzima chamada transcriptase reversa. E aí, esse RNA vai ser convertido em DNA viral. A gente vai ver isso no ciclinho quando eu desenhar para você no próximo quadro. Estou apenas tentando te mostrar agora um resumido que a gente vai falar. Bom, esse HIV, ele infecta basicamente 3 células. Macrófago e célula dendrítica. Turma, macrófago e célula dendrítica, essas duas são chamadas de células apresentadoras de antígeno. Ou seja, essas duas aqui são células que levam os antígenos e apresentam aos linfócitos. Agora, essas duas são as principais células alvo, hospedeiras do HIV? Não. A principal eu coloquei aqui para você em azulzinho, que é o linfócito TCD4. E esse linfócito TCD4, você sabe que ele é um tipo de glóbulo branco, ele é um tipo de leucócito. E esse camarada aqui, ele tem outros nomes, ele é chamado também de linfócito T helper. Simplesmente também, pode ser chamado de auxiliar ou linfócito T de ajuda. Tudo é a mesma coisa, tá? Então tem o linfócito TCD4, T auxiliar, T helper ou de ajuda, que é a mesma coisa. Tranquilo? Essa então é a principal célula alvo do HIV. É importante que você entenda também como é que é a transmissão desse vírus. Lembra que eu posso dar ou através de relações sexuais ou através de objetos perfurantes contaminados, ou através de transfusão sanguínea, ou simplesmente através de uma transmissão vertical, aonde a mãe passa para o filho. São as formas básicas de transmitir o vírus da AIDS, formas básicas de transmitir o HIV. E aí, gente, como é que seria o tratamento? O tratamento dessa doença é baseado naquele chamado coquetel anti-HIV. E o coquetel anti-HIV ele é formado por um conjunto de medicamentos. E dentro desse medicamento, desse conjunto de medicamentos, eu tenho aqui, inibidores de protease, inibidores de fusão, inibidores da transcriptase reversa, inibidores de integrase. Aí você fala assim, Pedro, não estou entendendo nada. O que é inibidor de protease, inibidor de fusão? Galera, isso aqui tu vai entender perfeitamente quando eu falar do ciclo replicativo do vírus da AIDS. Porque se você entende o ciclo replicativo, você entende os fármacos, aonde eu tenho que inibir para conseguir brecar a replicação viral. Tranquilo? Bom, e é importante você entender que esse vírus aqui, ele é um vírus envelopado. No envelope do vírus da AIDS, eu tenho 2 proteínas importantíssimas. Proteína GP41 e GP120. Proteínas essas que estão no envelope do vírus da AIDS, fundamentais para o processo de penetração. Penetração essa que consiste na entrada do vírus na célula, que a gente já viu semana anterior, na aula anterior. Tranquilo?
e eu vou comentar com vocês a importância dessas proteínas aqui. Então esse primeiro quadro aqui é um quadro introdutório, para você ter um resumo do que a gente vai falar. Tranquilo? A partir disso eu quero que você comece a ver comigo. Bom, olha para comigo aqui. O HIV, ele não infecta qualquer célula. Ele não infecta, por exemplo, uma célula epitelial, um neurônio. Ele infecta quem? Macrófago, célula dendrítica e linfócito CD4. Principalmente o linfócito CD4. E é importante que você entenda que o HIV não tem olhos. Porra, então como é que ele consegue reconhecer qual é a célula-alvo dele? Qual é a célula que ele vai infectar? É a partir de quem? Desses receptores GP120 e GP41. Então, esses caras aqui são duas proteínas do envelope que interagem com proteínas da superfície da célula hospedeira. Então, qual vai ser a ideia aqui, galera? Olha pra cá rapidinho. Desculpa. Vem comigo. Eu tenho na superfície das células-alvo proteínas CD4 e proteínas CCR5. Ou simplesmente proteínas CD4 e proteínas CXCR4. Então preste atenção. Eu tenho aqui uma célula hospedeira que tem proteína CD4 e CCR5. E aqui eu tenho outra célula hospedeira, proteína CD4, CXCR4. Geralmente, CD4 e CCR5 é encontrado em macrófago e célula dendrítica. E no caso de CD4 e CXCR4, é encontrado no linfócito TCD4. Ah, Pedro, só tem essas duas proteínas na membrana dessas células? É óbvio que não. Óbvio que não. Aqui eu tenho duas proteínas que serão interessantes para a minha história. Então, qual vai ser a ideia? O vírus ele vai caminhando com as suas proteínas GP120 e GP41 na superfície do envelope. Chegará um momento que uma proteína aqui do envelope vai interagir com a proteína CD4 e aí eu tenho a formação de um complexo de ancoragem. Ou seja, proteína GP120 reconhece a proteína CD4 de superfície de células-alvo, de células hospedeiras do vírus da AIDS. Essa interação GP120-CD4 é apenas uma ligação de ancoragem. Então você imagina o vírus está andando ali, porra, ele vai, buf, interage. Isso aqui, turma, é uma afinidade química. Da mesma forma que você quando vai pegar alguém. Você, menininho, quando olha uma menininha, você tem que ter uma interação química, uma afinidade química com aquela menina. E você, menininha, a mesma coisa com o menininho. Ninguém olha pro outro e fala, caraca, feião, vou pegar. Na verdade, você olha e fala, pô, o cara é bonito, é interessante, é legal, é cheiroso, sei lá. Você destaca qualidades para que haja essa interação química. Aqui é a mesma coisa. Então, proteína GP120 do vírus interagiu com a proteína CD4 da célula hospedeira, tanto do linfócito TCD4 quanto da célula dendrítica e do macrófago. Posteriormente, a proteína GP41 vai interagir com a proteína CCR5 ou a CXCR4. Depende da célula que a gente está falando. E o que vai acontecer? Quando o GP41 interage com uma dessas duas proteínas, essa ligação aqui, ela acaba aproximando o vírus da célula e possibilitando a entrada do mesmo, possibilitando a chamada fusão. Então você já sabe como é que o vírus da AIDS ele entra na célula, é a partir de fusão. Então se eu coloco um inibidor dessa fusão, eu estou bloqueando o mecanismo replicativo do vírus da AIDS. É claro para você isso ou não? Tranquilo? Agora, raciocina comigo aqui, turma. É exatamente a partir desse mecanismo aqui que eu acabo tendo aquelas pessoas que são imunes ao vírus da AIDS. Já ouviu falar nisso? Tem certas pessoas que são imunes ao vírus da AIDS. Olha pra cá. Fala comigo aqui, turma. Quem tem CCR5 é macrófago e célula dendrítica, são células apresentadoras de antígeno. Aí eu pergunto, se o HIV não entrar nessas células, ele chega ao linfócito? Não. Porque quem leva o HIV ao linfócito é a dendrítica e o macrófago. Então, se o HIV não consigo entrar na célula dendrítica, você não tem infecção. E é exatamente isso a base para as pessoas imunes ao vírus da AIDS. Porra, Pedro, não estou entendendo. Olha para cá.
Isso aqui não é uma proteína CCR5? Se isso aqui é uma proteína, a informação para eu formar essa proteína veio da onde? Do DNA. Então existe um gene na molécula de DNA que apresenta a informação para produzir a proteína CCR5. Essas pessoas imunes ao vírus da AIDS, elas têm uma mutação chamada de delta 32. O que é esse delta 32? Significa dizer que esse gene sofreu uma deleção de 32 bases nitrogenadas, ou seja, aquelas letrinhas A, T, C, G, eu tirei 32. Se eu deleto 32 bases desse gene, pergunto eu a você, a informação que eu tenho nesse gene agora é igual ou diferente? É diferente. Concorda comigo? Se é diferente, essa proteína CCR5 agora formada é igual ou diferente? Diferente. E a ideia é que essa nova proteína formada agora, ela não mais vai para a membrana, ela fica internalizada. Então é como se eu estivesse tirando a CCR5 da membrana plasmática da célula. Como se tivesse não, eu vou de fato tirar, ela vai ficar internalizada. Então você imagina agora, o HIV reconhece célula-alvo, interage com o CD4, mas não tem mais a CCR5 para garantir a fusão do vírus. Ou seja, isso é o que leva as pessoas a serem imunes, resistentes ao vírus da AIDS, ao tal do HIV. Aí tu fala, porra, Pedro, então vamos induzir mutação. Filho ou filha, como é que eu induzo mutações? Radiação ultravioleta. Aí eu pergunto, é qualquer mutação que vai fazer isso aqui? Não. É apenas naquelas 32 bases específicas. Então tu imagina, pegar, juntar, formar uma fila de pessoas e começa. Radiação, 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 radiação. Deu câncer. Não posso. Seria inviável fazer isso aqui de maneira induzida. Isso aqui é de maneira aleatória. E o ambiente está selecionando esses indivíduos aqui que são resistentes ao vírus da AIDS. Essa é a ideia. E aí, turma, existe um caso de um cara que tinha leucemia e AIDS e foi curado. Aí tu fala, caraca, o cara tinha leucemia e AIDS e foi curado. Aí eu pergunto a você, leucemia, câncer aonde, hein? No sangue, né? Então, se eu tenho uma leucemia, uma das formas de tratamento é o quê? É o transplante de medula óssea. Só que quando eu coloco a minha medula óssea em você, você começa a produzir as minhas células sanguíneas, não as suas. E eu pergunto, linfócito, macrófago e dendrítica, as três são células sanguíneas. Na verdade, o macrófago ele é oriundo do monócito, que é sanguíneo. Então pergunto, o que aconteceu nessa pessoa que tinha leucemia e AIDS e foi curada? Eu coloquei a medula óssea no paciente, curei o cara da leucemia. E nesse caso, o doador, além de ter a medula óssea compatível com a do paciente, ainda apresentava a mutação delta 32. Então, meu filho, foi uma sorte danada, né? O cara era compatível e tinha a mutação delta 32. E aí a pessoa ficou resistente e curou o cara da AIDS e da leucemia. Aí tu pode estar pensando assim, pô, Pedro, então calma aí. Vamos induzir então a resistência. Ou vamos fazer um transplante de medula para todo mundo. Gente, para ter uma medula óssea que seja compatível com a tua já é rara. Para ter uma medula óssea compatível e de um paciente que ainda tem a mutação, eu digo para você, 3% da população mundial apresenta essa mutação delta 32. 3%. Então, cabe agora você achar se você está ou não está nesses 3%. Como eu não quero correr esse risco, eu prefiro o quê? Usar preservativo. Tu usa preservativo, Alexandre? Claro. Todo mundo. Preservativo, tem que se proteger. Aquela coisinha meio clichêzinha, mas essa é a ideia. Falar, eu não sou assexuado. Importante. Não é assexuado. É um rapaz homem, e digo mais, faz sucesso entre as mulheres, porque eu sei de histórias. Mas volta pra cá. Fica sem graça não, ficou vermelho Alexandre agora. Vocês não estão vendo ele, mas eu tô vendo. Isso, vira pra pagar pra sua careca aparecer, vira. Vira bem pra pagar pra sua careca aparecer. Bom, galera, então... Atenção, senhores passageiros, vamos pousar. Tá demais mesmo, galera, eu tô muito careca. Mas o importante é que de frente ninguém percebe. O problema é quando vira de costas. Mas vamos lá. Entendeu essa parte aqui, galera? Isso aqui é o iniciozinho pra gente entrar, pra gente entender como é que o vírus entrou na célula. Então, eu te contei essa história para você entender o vírus entrando na célula. Agora, antes da gente mudar o quadro, turma, eu falei para você que o HIV ele leva a AIDS, não é isso? Ou SIDA.
Por que o cara fica imunodeficiente? Lembra que eu já te dei essa aula de imunologia e eu falei que o linfócito TCD4 ele é a base da tua resposta imunológica. Ele é que controla todo o sistema imunológico praticamente. Então, se o HIV chego e destruo o linfócito CD4, eu estou acabando com a base da resposta, com o general da batalha. Nós já comentamos isso. Por isso que o HIV, ele levando à morte do linfócito, ele leva a chamada AIDS. E aí você morre das infecções oportunistas. É aquela historinha. Você morre com AIDS e não de AIDS. Beleza? E aí com isso, galera, a gente está próximo, a gente está apto a ver o próximo quadro, que é o quê? É o ciclo replicativo do HIV em si. Aqui eu te mostrei como é que ele entra na célula. O próximo quadro vai ser ele dentro da célula. Tá bom? Então vamos lá.